Atos capítulo 28, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deus está presente aqui, estamos falando da palavra do Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para entendermos a Tua palavra, Pai. Ó Pai, que possamos discernir quando o Senhor está falando conosco, assim como Paulo, ele soube discernir, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele, Pai. Ei, Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na palavra de Deus, nós somos cristãos, irmãos. Por isso nós temos que pregar essa palavra. E aqui, gente, Paulo chega, né? Paulo está em Malta, na ilha de Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Eles escaparam da tempestade, chegaram num lugar, eles nem conheciam, mas ficaram sabendo que ela se chamava Malta. E os bárbaros, usavam conosco de não pouca humanidade. Os bárbaros foram muito humanos com eles, sabe? E acolheram eles direitinho, colocou todos para recolher eles a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Fazia muito frio, muita chuva. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de galho, né? Ô, gente, eu fico pensando aqui, deve ter sido difícil pegar fogo, né? Porque essa chuvarada toda. E havendo Paulo juntado uma quantidade de galho, Paulo colocou aqueles galhos para fazer a fogueira no fogo. E quando ele colocou aqueles galhos no fogo, uma víbora fugindo do calor, pondo no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe picou a mão, picou Paulo. E diz que, pelo que eu entendo aqui, era uma víbora cobra, muito venenosa. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente, este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não está querendo deixar ele viver, está querendo a cobra picou ele. E, gente, eles estavam num lugar chamado Malta, que era uma ilha ao sul da Cilícia, tá? Então, gente, e aqui quando essa cobra picou Paulo, os bárbaros ficaram impressionados. Uma das divindades pagãs era a deusa chamada Justiça. Os nativos acreditavam que ela estava por trás disso. Como se diz, esse homem é um criminoso perigoso, né? Aí, gente, mas Paulo sacudindo ele assim, a víbora agarrada na mão dele, ele sacudindo, gente, tem pavor de cobra, misericórdia. E ele sacudindo assim, a víbora no fogo, não padeceu, mas ele não morreu. Nenhum mal aconteceu com Paulo. Ele sacudiu, a víbora picando ele sacudiu. E eles estavam esperando que Paulo morresse. Ele vai morrer, porque essa víbora é muito venenosa. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevivia, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Esse homem não é bandido, não. Esse homem é Deus. Ele foi picado por uma víbora e não morreu. O povo aí, né? Como se diz? De prisioneiro, agora tá achando que ele era um Deus. Ele não é prisioneiro, ele não é bandido, não. Ele é um Deus, porque ele foi mordido, picado por uma víbora e tá vivo. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome de Publio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente
benignamente por 3 dias. Vamos falar bondosamente por 3 dias. Aí, gente, aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desenteria, o pai de Públio. Naquela época a medicina não era tão avançada como hoje, havia vários dias que ele estava com desenteria e com muita febre. E Paulo foi ver o pai de Públio. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e orou por ele, e ele foi curado. Paulo orou pelo pai de Públio e ele foi curado. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e Paulo orou e eles sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Começaram a tratar eles melhor ainda, né? Eles já chegaram na ilha sendo tratados bem. Quando Paulo foi orando, o pai de Públio foi curado, as pessoas foram curadas, aí que eles trataram melhor, né? Aí agora Paulo chega em Roma e fica prisioneiro em sua própria casa, que Paulo tinha uma casa em Roma. Durante 2 anos, gente, aí já formam 4 anos de prisão e inocente. 3 meses depois, eles partiram num navio de Alexandria, que invernaram na ilha. Invernada quer dizer, ficaram ali. O qual tinha por insígnia Castor e Polos. E chegando a Siracusa, eles ficaram ali 3 dias, donde, e indo costeado, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento ao sul, chegamos no segundo dia ao Puteoli, onde achamos alguns irmãos novos de nós. Nós saímos ao encontro à praça de Apio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e ficou animado. Quando a gente vê os irmãos na fé, a gente fica animado, né? E aquele ficou muito animado. E tomou ânimo, né? E logo que eles chegaram em Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar na sua própria, por sua conta, na sua própria casa, com um soldado que o guardava. Assim, Paulo, você pode morar na sua própria casa. Ele ficou preso na própria casa dele, né? Mas, gente, tudo que acontece com esse povo aí está escrito na palavra de Deus, né? Tem preso que fica preso dentro de casa, né? E Paulo aqui ficou preso dentro da própria casa dele, e com um soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver crime algum em mim. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vós ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Porque ele estava, eu imagino que ele estava lá na casa, mas ele estava preso em cadeias, ele estava, né, amarrado. E ele estava preso porque os judeus queriam, porque Roma não tinha nada contra eles. Então, eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui
algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos, é um jogo de empurra, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes assinado um dia, muitos foram ter com ele, e havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, a pousada aos quais declaravam foram ter com eles também, como bom testemunho o reino de Deus, e ele dava testemunho e procurava insistir com eles para que eles se convertessem na fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que diziam, mas outros não criam. É assim mesmo, você quando prega a palavra, uns creem e outros acreditam, né? E dizendo, e como ficaram entre si, estavam discordando, se despediram dizendo, Paulo, essa palavra, bem falou que o Espírito Santo, que é a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, dê ouvidos, ouvireis, e de maneira nenhuma entenderão, e vendo vereis, de maneira nenhuma perceberão. Mesmo vendo e ouvindo, não entenderam nada. Muitas vezes, né? Quem faz nos entender a palavra é o Espírito Santo de Deus. E aqueles dizendo, Maria falando, e dizendo, vai a este povo, né? E ele falou bem que o profeta Isaías falou, portanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirem pesadamente, e fechar os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam ou os cure. Como se diz, o povo lá não estava acreditando. E ele falou aqui, sejai-vos, pois notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão, que somos nós ouvimos. Glória a Deus, né, gente? E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Eles começaram a brigar entre eles. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos que vinham vê-lo. Nossa, ao todo, ele ficou preso 4 anos, né, gente? 4 anos. E pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento sem impedimento algum. Ele foi pregando a palavra do Senhor. Então, gente, aqui no último capítulo de Atos, que são 28 capítulos, a expressão reino de Deus não tem tanto destaque em Atos quanto no Evangelho de Lucas. A doutrina do reino, entretanto, é o suporte de Atos. Jesus pregou e demonstrou o reino em Atos. Os apóstolos pregaram e demonstraram o reino. Atos retrata Paulo dando continuação à pregação do reino, para um relato das prováveis atividades de Paulo depois da conclusão de Atos, né? E o autor também vê os antigos da dinâmica do reino sobre o reino de Deus. Então aqui ele encerra assim, Paulo pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Cristo, sem impedimento algum.
Bastava eles acreditar, né, gente? Aí tinha que acreditar. Então, gente, deixe o seu like, o seu comentário. Atos tem 28 capítulos. Ele fica logo após os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Nós vamos entrar no 6º livro, que é Romanos. Então, um beijo, Deus abençoe. Gratidão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, Deus maravilhoso. Deus abençoe vocês. Curta e compartilhe.